Olá pessoal, vamos dar continuidade ao nosso projeto de leituras espíritas. O primeiro livro desse projeto, então, é o livro Cristianismo e Espiritismo, do autor Leon Denis. Então, é um livro da autoria de Leon Denis, publicado originalmente em 1868, em que ele faz uma análise histórica e literária da doutrina cristã, relacionando a doutrina espírita codificada por Allan Kardec. Nós vamos fazer nesse vídeo a leitura do capítulo 3º, Sentido Oculto dos Evangelhos. Nos vídeos anteriores nós já vimos então o capítulo 1 e 2. Né? Então iniciamos aqui o capítulo 3. Uma certa escola atribui ao cristianismo em geral e aos evangelhos em particular um sentido oculto e alegórico. Alguns pensadores e filósofos chegaram mesmo a negar a existência de Jesus, vendo nele, nas suas palavras, nos fatos da sua vida, uma ideia filosófica, uma atração a que foi dado um corpo, para satisfazer a tradição que o povo judeu anunciava um Salvador e Messias. Na sua opinião, não passaria a história de Jesus de um drama poético, representando o nascimento, a morte, a ressurreição da ideia libertadora no seio do povo hebreu escravizado, ou ainda uma série de figuras imaginadas para tornar perceptível às massas o lado prático e social do cristianismo, a associação dos tipos divino e humano em um modelo de perfeição, oferecido à admiração dos homens. Aceita semelhante tese. Os evangelhos deveriam ser considerados fábulas e invenções. O poderoso movimento do cristianismo teria tido como ponto de partida uma impostura. Há nisso uma evidente exageração. Se a vida de Jesus não é mais uma ficção, como pode ser acolhida por seus contemporâneos, a princípio e depois por sua longa série de gerações, quais seriam, pois, os verdadeiros fundadores do cristianismo? Os apóstolos eram capazes de tais concepções. Com exceção de Paulo, que encontrou uma doutrina já constituída, a incapacidade deles é evidente. A personalidade eminente de Jesus destaca vigorosamente do fundo de mediocridade dos seus discípulos. A menor comparação faz sobressair a impossibilidade de semelhante hipótese. Não foi difícil, nos evangelhos, distinguir as adições dos cristãos judeus, as quais denunciam claramente a sua origem, e formam contraste flagrante com as palavras e a doutrina de Jesus. Daí resulta um fato evidente, e é que autores imbuídos a esse respeito de ideias supersticiosas e acanhadas eram capazes de inventar uma personalidade, uma doutrina, uma vida, uma morte como a de Jesus. Nesse mundo judaico, sombrio e exclusivista, em que reinavam o ódio e o egoísmo, a doutrina do amor e da fraternidade só podia emanar de uma inteligência sobre-humana. Se as escrituras não fossem, em seu conjunto, senão um amontoado de alegorias, uma obra de imaginação, a doutrina de Jesus não teria podido manter-se através dos séculos, em meio das correntes opostas que agitaram a sociedade cristã. Construção sem alicerce, ter-se-ia degradado, desagredado, desmoronando, batida pelo furacão dos tempos. Entretanto, ela ficou de pé e domina os séculos, a despeito das alterações sofridas, a despeito de tudo o que os homens fizeram para desfigurá-la, para submergi-la nas vagas de uma interpretação errônea. A crença no mito não teria sido suficiente para inspirar os primeiros cristãos o espírito de sacrifício, o heroísmo em face da morte. Não lhes teria proporcionado os meios de fundar uma religião que dura 20 séculos. Só a verdade pode desafiar a ação do tempo e conservar a sua força, a sua moral, a sua grandeza, não obstante os esforços de Sapa que procuraram arruiná-la. Jesus é positivamente a pedra angular do cristianismo, a alma
da nova revelação. Ele constitui toda a sua originalidade. Além disso, não faltam testemunhos históricos da existência de Jesus, posto que em reduzido número. Suetônio, na História dos Primeiros Césares, fala do suplício de Cristos. Tácito e ele mencionam a existência da seita cristã entre os judeus antes da tomada de Jerusalém por Tito. O Talmud fala da morte de Jesus na cruz, e todos os rabinos israelitas reconhecem o alto valor desse testemunho. Em caso de necessidade, o próprio Evangelho só por si bastaria para fornecer a prova moral da existência e da elevada missão do Cristo. Se numerosos fatos apócrifos nele foram mais tarde introduzidos, se as superstições judaicas ali se encontram sob a forma de narrativas fantasistas e obsoletas teorias, duas coisas neles subsistem, que poderiam ser inventadas e apresentam um caráter de autenticidade que se impõe: o drama sublime do Calvário e a doce e profunda doutrina de Jesus. Essa doutrina era simples e clara em seus princípios essenciais. Dirigia-se à multidão, sobretudo aos deserdados e aos humildes. Tudo nela era feito para mover os corações, para arrebatar as almas até o entusiasmo, iluminando, fortalecendo as consciências. Todavia, ela manifesta os sinais de um ensino oculto. Jesus fala muitas vezes por parábolas. Seu pensamento, de ordinário tão luminoso, mergulha por vezes em meio à obscuridade. Não se percebem, então, mais que os vagos contornos de uma grande ideia dissimulada sob o símbolo. É o que ele próprio explica por essas palavras, quando citando Isaías, capítulo 6, versículo 9, acrescenta: Eu lhes falo por parábolas, porque a vós outros vos é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é concedido. Evangelho de Mateus, capítulo 3, versículos 10º e 11º. É evidente que havia duas doutrinas no cristianismo primitivo: a destinada ao vulgo, apresentada sob formas acessíveis a todos, e outra oculta, reservada aos discípulos iniciados. É o que de resto existia em todas as filosofias e religiões da antiguidade. A prova da existência desse ensino secreto se encontra nas palavras já citadas e nas que mencionamos a seguir. Logo depois da parábola do semeador, se acha nos 3 evangelhos sinóticos. Os discípulos perguntam a Jesus o sentido dessa parábola, e ele lhes responde: A vós outros é concedido saber o mistério do reino de Deus, mas aos que são de fora, tudo se lhes propõe em parábolas, para que vendo vejam e não vejam, e ouvindo ouçam e não entendam. Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículos 11º e 12º. Evangelho de Lucas, capítulo 8, versículo 11º. São Paulo o confirma em sua primeira epístola aos Coríntios, capítulo 3, quando distingue a linguagem a usar com homens carnais ou com homens espirituais, isto é, com profanos ou com iniciados. A iniciação era, indubitavelmente, gradual. Os que a recebiam eram ungidos e depois, de haverem recebido a unção, entravam na comunhão dos santos. É o que torna compreensíveis as palavras de João. Vós outros tendes a unção do santo, e sabeis todas as coisas. Eu não vos escrevi como se ignorasseis a verdade, mas como a quem a conhece. Primeira Epístola de João, capítulo 2, versículos 20º, 21º e 27º. Ao tempo de sua controvérsia com Celso, Orígenes defendeu energicamente o cristianismo. Em sua vigorosa apologia, fala muitas vezes dos ensinos secretos da nova religião, tendo a Celso arguido de possuir um cunho misterioso. Refuta Orígenes essas críticas, provando que, se em certos assuntos especiais só os iniciados recebiam um ensino completo, a doutrina cristã, por outro lado, em seu sentido geral, era acessível a todos. E a prova, disse ele,
é que o mundo inteiro, ou pouco falta, está mais familiarizado com essa doutrina que com as opiniões prediletas dos filósofos. Esse duplo método de ensino prossegue ele em síntese, ao demais, adotado em todas as escolas, porque fazer por isso uma censura unicamente à doutrina cristã, os numerosos mistérios por toda parte celebrados na Grécia e em outros países não são por todos geralmente admitidos, o fundador do cristianismo não separava a ideia religiosa da sua aplicação social. O reino dos céus era para ele essa perfeita sociedade dos espíritos, cuja imagem desejaria realizar na terra, mas ele devia ir de encontro aos interesses estabelecidos e suscitar em torno de si mil obstáculos, mil perigos. Daí, um novo motivo para ocultar no mito, no milagre, na parábola, o que em sua doutrina ia ferir as ideias dominantes e ameaçar as instituições políticas ou religiosas. As obscuridades do Evangelho são, pois, calculadas e intencionais. As verdades superiores nele se ocultam sob véus simbólicos. Aí se ensina ao homem o que lhe é necessário para se conduzir moralmente na prática da vida. Mas o sentido profundo, o sentido filosófico da doutrina, esse é reservado à minoria. Nisso consistia a comunhão dos santos, a comunhão dos pensamentos elevados, das altas e puras aspirações. Essa comunhão pouco durou. As paixões terrenas, as ambições, o egoísmo, bem cedo a destruíram. A política se introduziu no sacerdócio. Os bispos, de humildes adeptos e modestos vigilantes, que eram a princípio, tornaram-se poderosos e autoritários. Constituiu-se a teocracia. A esta pereceu de interesse colocar a luz debaixo do alqueire e a luz se extinguiu. O pensamento profundo desapareceu. Só ficaram os símbolos materiais. Essa obscuridade tornava mais fácil governar as multidões. Preferiram deixar as massas mergulhadas na ignorância, a elevá-las às eminências intelectuais. Os mistérios cristãos cessaram de ser explicados aos membros da Igreja. Foram mesmo perseguidos como hereges os pensadores, os investigadores sinceros, que se esforçavam por adquirir novamente as verdades perdidas. Fez-se a noite cada vez mais espessa sobre o mundo, depois da dissolução do Império Romano. A crença em Satanás, no inferno, adquiriu lugar preponderante na fé cristã. Em vez de religião de amor pregada por Jesus, o que prevaleceu foi a religião do terror. A invasão dos bárbaros havia poderosamente contribuído para fazer surgir esse estado de coisas. Ele fez voltar à sociedade o estado de infância, porque os bárbaros invasores, no ponto de vista da razão, não passavam de crianças, do seio das vastas estepes e das extensas florestas. O mundo bárbaro se arremessava sobre a civilização. Todas essas multidões ignorantes e grosseiras que o cristianismo aliciou produziram um mundo pagão, em decadência, e no meio novo em que penetravam uma depressão intelectual. O cristianismo conseguiu dominá-las, submetê-las, mas em seu próprio detrimento. Velou-se o ideal divino. O culto se tornou material. Para impressionar a imaginação das multidões, voltou-se a práticas idólatras, próprias das primeiras épocas da humanidade, a fim de dominar essas almas e as dirigir pelo temor ou pela esperança. Estranhos dogmas foram combinados. Não se tratou mais de realizar no mundo o reino de Deus e de sua justiça, que fora o ideal dos primeiros cristãos. Depois da profecia do fim do mundo e do juízo final tomado ao pé da letra, as preocupações da salvação individual exploradas pelos padres mil causas, em suma, desviaram o cristianismo de sua verdadeira rota e submergiram o pensamento de Jesus numa torrente de superstições. Ao lado, todavia, desses males, é justo recordar os serviços prestados pela Igreja à causa da humanidade. Sem a sua hierarquia e sólida organização, sem o papado que após o poder da ideia, posto que obscurecida e deturpada,
ao poderio do Gladio, tem-se o direito de perguntar o que teria tornado a vida moral a consciência da humanidade. No meio desses séculos de violência e trevas, a fé cristã animou de novo o ardor dos povos bárbaros, ardor que os impeliu às obras gigantescas como as cruzadas, a fundação da cavalaria, a criação das artes na Idade Média. No silêncio e na obscuridade dos claustros, o pensamento encontrou um refúgio, na vida moral, graças às instituições cristãs, não se extinguiu a despeito dos costumes brutais da época. Aí estão serviços que é preciso agradecer à Igreja, não obstante os meios de que ela se utilizou para si mesma assegurar o domínio das almas. Em resumo, a doutrina do grande crucificado, em suas formas populares, queria a obtenção da vida eterna mediante o sacrifício do presente, religião de salvação e de elevação da alma pela subjugação da matéria. O cristianismo constituía uma reação necessária contra o politeísmo grego e romano, cheio de vida, de poesia e de luz, mas não passando do foco de sensualismo e corrupção. O cristianismo tornava-se um estágio indispensável na marcha da humanidade, cujo destino é elevar-se incessantemente de crença em crença, de concepção em concepção, a síntese sempre e cada vez mais amplas e fecundas. O cristianismo, como seus 12 séculos de dores e trevas, não foi uma era de felicidade para a raça humana, mas o fim da vida terrestre não é a felicidade, é a elevação pelo trabalho, pelo estudo, pelo sofrimento. É, numa palavra, a educação da alma. E a via dolorosa conduz muito mais segurança à perfeição que aos prazeres. O cristianismo representa, pois, uma fase da história da humanidade, a qual lhe foi incontestavelmente proveitosa. Ela, a humanidade, não teria sido capaz de realizar as obras sociais que asseguram o seu futuro se não se tivesse impregnado do pensamento e da moral evangélicos. A Igreja, entretanto, delencou, trabalhando por prolongar indefinidamente o estado de ignorância da sociedade, depois de haver nutrido e amparado a criança, tem querido mantê-la em estado de submissão e servilismo intelectual. Não libertou a consciência senão para melhor a oprimir. A Igreja Romana não soube conservar o farol divino de que era portadora, e por um castigo do céu, ou antes por justa retroação das coisas, a noite que ela queria para os outros fez-se nela própria. Não cessou de opor obstáculos ao desenvolvimento das ciências e da filosofia, ao ponto de proscrever do alto da cadeira de Pedro o progresso, essa lei eterna, o liberalismo e a civilização moderna. Artigo 80 dos Sílabos. Foi por isso, fora dela e mesmo contra ela, a partir de um certo momento da história, que se operou todo o movimento, toda a evolução do espírito humano. Foram necessários séculos de esforços para dissipar a obscuridade que pesava sobre o mundo, ao sair da Idade Média. Fizeram-se precisas a renascença das letras, a reforma religiosa do século XVI, a filosofia, todas as conquistas da ciência, para preparar o terreno destinado à nova revelação. Essas vozes de além-túmulo que vêm aos milhares e em todas as regiões da Terra atrair os homens aos puros ensinamentos do Cristo, restabelecer sua doutrina, tornar compreensíveis a todos as verdades superiores amortalhadas na sombra das idades. Encerramos aqui a leitura do capítulo 3. No próximo vídeo, nós teremos a leitura do capítulo 4, a doutrina secreta. Muito bem, gente. Então, paz e bem a todos. Até o nosso próximo capítulo.